Talvez você nunca tenha parado para perceber, mas existe algo em você que fala, mesmo quando você não diz nada, é como uma vibração silenciosa que preenche os espaços antes das palavras. Um campo invisível que anuncia sua presença menos e que, para ela, diz muito mais do que qualquer frase bem ensaiada. Ellen Fisher revelou que o cérebro feminino foi moldado para captar esses sinais invisíveis. Não são gestos grandiosos, não são técnicas de sedução. São frequências sutis que dizem: aqui a verdade, aqui a presença, aqui a segurança. E é por isso que tantos homens se frustram ao tentar conquistar pela lógica. Porque o desejo feminino não nasce da performance, ele nasce do que ela sente quando está perto de você. E ela sente muito mais do que você imagina. Ela percebe o que está por trás do seu olhar, da sua respiração, do silêncio entre uma frase e outra. Percebe se você está tentando provar algo ou se está inteiro no momento. Se você está ali porque quer ser visto ou porque sabe ver, talvez, sem perceber, você tenha vivido condicionado pelo medo da rejeição, tentando entender as mulheres com a mente, enquanto sua frequência afetiva permanecia desconectada. E esse campo vibracional, como Bruce Lipton explica, fala por você. Quando há medo inconsciente, a energia que você transmite é de carência. E a carência silencia o desejo. Desejo não é uma conquista forçada, é uma resposta biológica, emocional e vibracional. É como um reconhecimento silencioso entre dois campos que se encontram sem esforço. Ela não deseja o que é dito, ela deseja o que é sentido. Não o que impressiona, mas o que sustenta. Por isso, pense na metáfora da vela. Você não acende o desejo de uma mulher com palavras, você aquece esse desejo com a sua presença. Uma presença que não pressiona, que não pede permissão para existir. Uma presença que apenas está. E é aí que tudo começa a mudar. Quando você entende que o invisível fala mais alto e começa a cuidar daquilo que vibra em você, antes mesmo de abrir a boca. Muitos homens acham que estão transmitindo segurança, mas na verdade estão apenas escondendo a insegurança debaixo de uma armadura. Tentam parecer confiantes enquanto vibram ansiedade. Tentam soar calmos, enquanto o corpo inteiro grita por validação. E o mais curioso é que isso quase nunca é consciente. É como se a mente dissesse uma coisa, mas a energia dissesse outra. E o corpo feminino percebe. Percebe, mesmo sem querer, porque o desejo inconsciente dela não responde ao que você fala, menos responde ao que você vibra. A máscara da presença masculina é uma das maiores armadilhas da conquista. Você pode até dominar as palavras certas, os gestos corretos, mas se estiver desconectado da sua própria verdade emocional, o sistema límbico dela menos, que é onde mora o desejo, vai captar isso como ameaça. Porque o cérebro feminino foi programado evolutivamente para associar desejo à segurança emocional. E segurança emocional só nasce de coerência interna. Coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que seu corpo transmite. Quando há essa coerência, algo mágico acontece. A sua presença começa a gerar confiança silenciosa. E a confiança é o primeiro gatilho do desejo. Ellen Fisher mostra que, para a mulher, os sinais não verbais menos como o tom da sua voz, a respiração, o ritmo do olhar, são conectados aos hormônios de vínculo, como a ocitocina. Mas esses hormônios só se ativam quando existe verdade emocional. Não adianta estudar fórmulas, não adianta decorar falas, não adianta parecer o que você ainda não sustenta por dentro. O desejo inconsciente não responde à performance. Ele responde à vibração. E a vibração só muda quando você para de conquistá-la fora e começa a transformar aqui dentro. E talvez esse seja o ponto mais libertador. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Quando você começa a alinhar a sua energia com a sua essência, menos sem máscaras, sem pressa, sem autojulgamento, menos a sua simples presença, já começa a fazer efeito. E é aí que ela sente, mesmo sem entender, mesmo sem saber explicar. Ela sente
Existe algo no desejo feminino que não pode ser explicado com lógica, apenas sentido com profundidade. Porque o que realmente magnetiza uma mulher não é o excesso de atenção, nem as promessas de amor, nem a tentativa de se destacar. É a mistura sutil, quase mágica, menos entre autenticidade afetiva e mistério interior. Uma presença que transmite verdade, mas sem se entregar por completo. Uma presença que acolhe, mas não implora, que se abre, mas preserva um espaço sagrado dentro de si. O desejo inconsciente feminino se alimenta dessa dança invisível entre segurança e surpresa, entre previsibilidade emocional, que transmite confiança menos, e imprevisibilidade simbólica, menos, que provoca curiosidade. O cérebro dela não busca um espetáculo, nem uma performance emocional. Busca um campo onde ela possa repousar e, ao mesmo tempo, se perder um pouco, como quem se sente em casa, mas ainda quer explorar cada cômodo. O problema é que a mente lógica masculina costuma inverter essa fórmula. Oferece previsibilidade nos gestos, mas instabilidade nos sentimentos. O corpo está ali, mas a presença emocional oscila, e nesse cenário, o sistema límbico dela recua porque, para ela, desejo não é só excitação, é entrega com significado, e ninguém se entrega ao que é previsível demais, ou ao que vibra em segurança afetiva. Ellen Fisher explica que, ao longo da evolução, o cérebro feminino desenvolveu uma sensibilidade única para captar padrões emocionais confiáveis com nuances desconhecidas. Ou seja, o desejo se acende quando ela sente que você é estável, mas não raso, quando ela percebe que você é verdadeiro, mas não totalmente decifrável, quando há algo em você que toca, mas também intriga. Por isso, a chave não está em mostrar tudo logo de início, nem empreender com fórmulas. Está em cultivar um espaço interior de silêncio, de presença real, de profundidade não falada. Um silêncio que não afasta, mas convida, porque a mulher não quer ser convencida, ela quer se sentir escolhida. E para isso ela precisa sentir que você tem um mundo dentro de si, e que não está oferecendo esse mundo para qualquer uma. Esse mistério não é jogo, é essência preservada, é a consciência de que sua energia é valiosa demais para ser jogada fora tentando agradar. E quando essa consciência se manifesta, o campo vibracional se transforma. A mulher sente, o corpo dela sente, a alma dela responde. Imagine por um instante que você entra em um ambiente, e sem dizer uma palavra, a sua presença já muda o ar ao redor. Não por causa do seu tom de voz, não pelo que você veste, mas pela frequência que você carrega. É assim que o desejo inconsciente começa. Não como algo que você força, mas como algo que você sustenta menos em silêncio, com consistência, com verdade. Essa transformação não acontece por acaso, ela é cultivada. É por isso que a prática vibracional se torna essencial. E aqui eu te proponho uma técnica de 3 etapas, simples, mas profundamente transformadora. A primeira etapa é a observação do seu campo energético. Repare como você se sente ao entrar num ambiente. Qual é a emoção que você mais carrega no corpo? É tensão? É medo de não ser suficiente? É ansiedade disfarçada de entusiasmo? Porque não é o que você diz, é o que você transmite. E tudo começa por se tornar consciente daquilo que o seu corpo está contando sobre você, mesmo em silêncio. A segunda etapa é a reprogramação das memórias afetivas que limitam sua vibração. Aqueles registros inconscientes que você carrega desde a infância, menos abandono, rejeição, desvalorização, menos, continuam ecoando nos seus comportamentos, nas suas palavras e, principalmente, na sua energia. Por isso, escolha um momento do seu dia, menos 5 minutos. Já bastam menos para visualizar a versão sua que não precisa mais provar nada. Respire, feche os olhos e imagine que seu corpo está completamente em paz com o presente. Não com o que você quer alcançar, mas com o que você já é. Essa imagem precisa se tornar um hábito, porque a biologia do seu desejo começa com o que você acredita ser real. E então vem a terceira etapa, criar uma rotina de silêncio consciente. O silêncio é uma prática espiritual, mas também
vibracional. Ao desacelerar seus pensamentos, você começa a estabilizar a sua frequência emocional. Isso acalma o campo, reduz os ruídos da insegurança e ativa um estado de presença que é percebido pelas outras pessoas, especialmente pelas mulheres, como algo profundamente atraente. Porque a verdadeira atração nasce da coerência. Quando seu corpo, sua mente e seu coração estão em harmonia, você se torna magnético. Ellen Fisher confirma. O cérebro feminino responde a sinais invisíveis de estabilidade emocional. E Bruce Lipton completa. A biologia do amor começa quando o seu corpo transmite uma vibração de paz, menos, e não de busca desesperada por aprovação. Ou seja, o desejo inconsciente não é ativado por frases prontas, ele é ativado pela sua transformação interna. Essa técnica não é sobre sedução, é sobre resgate. O resgate da sua essência mais autêntica, a que não depende de reações externas, a que não se molda para ser aceita, a que se sustenta menos, e por isso atrai, no fim das contas, o que realmente ativa o desejo inconsciente de uma mulher. Não é o que você mostra, mas o que você sustenta quando ninguém está olhando. Não é o que você diz para impressionar, mas o que você vibra quando está simplesmente sendo. É por isso que Ellen Fisher afirma: a verdadeira atração acontece no invisível, uma dança silenciosa entre campos de segurança emocional e estímulo simbólico. E nessa dança, não vence o mais sedutor, vence o mais coerente. Neville Goddard diria: você não atrai o que deseja, mas o que aceita como verdade no seu estado de ser. E essa é uma chave poderosa, porque muitos homens desejam intensamente despertar o desejo feminino, mas carregam, sem perceber, a crença de que não são dignos disso. E essa crença, mesmo não dita, é sentida. O corpo dela percebe, o inconsciente dela percebe, a energia dela responde. Não ao seu esforço, mas à sua vibração. Por isso, eu te convido a uma reflexão sincera. Você está tentando conquistar com esforço mental ou está ativando o desejo com coerência vibracional? Você está tentando ser interessante ou está sustentando sua verdade com calma, presença e profundidade? A metáfora é simples, mas real. O homem que ativa o desejo não é aquele que persegue, é aquele que sustenta, que se torna um espelho silencioso, onde a mulher se reconhece não como um alvo, mas como alguém escolhida pela própria energia que se sente segura, nutrida, viva ao lado dele. O desejo dela começa quando você para de tentar provar algo e começa a sustentar, com elegância energética, quem você realmente é. Não há nada mais magnético do que isso.